amiga. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho do estudo da Palavra de Deus através do que Deus nos deu de mensagem no livro de Daniel. Se você tem alguma dúvida do livro de Daniel, deixe aqui nos comentários, né? Faça suas perguntas para que a gente possa ir estudando não somente esse livro, mas também outros livros da Palavra de Deus. O livro de Daniel é um livro muito especial. Nele nós encontramos como Deus transforma e trabalha na vida das pessoas. Nós temos ali as histórias de Daniel, os seus amigos, nós temos a história de Nabucodonosor, o grande rei do Império Babilônico. Nós temos também a sua ascensão e queda, né? O momento que ele se encontra com Deus, se afasta de Deus, ao mesmo tempo tem mais um encontro, se afasta mais uma vez e a vida dele vai sendo transformada pelo poder e atuação de Deus. Nós vemos também a queda do Império Babilônico. Depois disso, ainda no livro de Daniel, nós temos a história, aliás, o prelúdio de um novo começo, onde viria mais um reino depois do Império Medo-Persa, que são os persas, que seria o Império Grego. Tudo ali já nos dias de Daniel, no reino de Nabucodonosor, na época em que o povo de Deus estava em exílio na cidade de Babilônia. Vamos juntos ler então a palavra de Deus em Daniel, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns de seus utensílios da casa de Deus. Estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui nesse primeiro momento nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele pegou as pessoas mais importantes do reino de Judá. Nós temos ali os nobres e os príncipes do reino, que agora são levados como prisioneiros junto com muito do povo para a Babilônia. E esses nobres especificamente, esses jovens, são treinados na língua e na cultura dos caldeus. A ideia era preparar essa linhagem de pessoas nobres para que eles se acostumassem ali com a cultura, com a língua e com a própria religião dos conquistadores, fazendo com que fosse mais fácil a transição de cultura mesmo e de poder, já que o reino de Babilônia estava deportando, o povo de Judá para a Babilônia. Eles estavam sendo exilados lá, então eles tinham que aprender a conviver e a viver num novo reino, com outra cultura, outras leis, outra forma de vida. A gente acha muito difícil, coisas assim acontecerem. É muito difícil a gente se ver de repente em outra cultura, em outra língua, mas foi exatamente o que aconteceu com aquelas pessoas. As pessoas mais pobres da terra, de acordo com os textos bíblicos, permaneceram em Jerusalém e nas regiões ali do reino de Judá. Já a grande massa do povo, as pessoas que tinham ali habilidades especiais, artesãos, pessoas que trabalhavam bem e que eram organizadores, administradores, esses foram levados então para a Babilônia. Daniel e mais 3 de seus amigos permaneceram fiéis a Deus apesar de estarem num ambiente completamente hostil. Até a alimentação deles era diferente daquela que Deus ordenou em Levítico capítulo 11. Então era muito complicado para eles se manterem fiéis a Deus. Não foi apenas Daniel e seus amigos que foram levados. Muitos jovens também foram levados. Mas apenas esses 4 amigos, permaneceram fiéis a Deus. E o texto bíblico ele continua nos dizendo o seguinte, Daniel capítulo 1, no verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Mas o que estava acontecendo aqui? Bom, Daniel tinha, junto com seus amigos, que se alimentar, Só que a alimentação que havia lá era uma alimentação completamente errada, de acordo com a orientação de Deus. Mas imagina uma coisa assim, eles tinham que comer animais diferentes, comidas completamente erradas de acordo do ponto de vista bíblico, eles tinham que comer coisas que eles não estavam acostumados. Eu lembro do filme do Indiana Jones, Tem uma cena em que eles é apresentado ali um grande banquete, E nesse banquete é apresentado comidas diferentes, exóticas, cobras, cérebro de macaco e outras coisas mais. Então, para a gente já seria difícil comer algumas coisas assim, imagina para pessoas que estavam completamente acostumadas com outra cultura. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas comem carne suína, por exemplo, Talvez você que esteja ouvindo aqui goste de comer mortadela, bacon, que são coisas que são naturais assim, na nossa cultura.
Nós cristãos que seguimos a orientação bíblica da alimentação, não comemos. Mas também a gente não fica escandalizado se vê alguém comer, porque faz parte da cultura. Mas imagina para Daniel, que não estava acostumado com isso. Era tudo muito diferente. Era olho de cabra, era isso aqui, era aquilo lá, eram coisas completamente estranhas para ele. E ele falou o seguinte: olha, eu não vou me contaminar. Eu vou permanecer fiel a Deus e não vou fazer o que é errado, não vou fazer isso. Eu vou ficar com Jesus e seja o que Deus quiser. Ele então e seus amigos decidiram ficar com Jesus e pediram para que o chefe dos eunucos, que era responsável por eles, para que desse um jeitinho, que ajudasse eles a permanecerem fiéis a Deus. Aí o chefe dos eunucos, Aspenaz, ele respondeu o seguinte, Daniel capítulo 1, no verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então ele ficou com muito medo. Ele entendeu Daniel, mas ficou com medo. Ele achou que Daniel pudesse ficar fraco, ele e seus amigos. Daniel então fez um acordo com ele para que ele se alimentasse de comidas completamente naturais, verduras, legumes, e também bebesse apenas água, e de um prazo de 1 semana. Se Daniel estivesse melhor, mais corado, mais saudável, ele e seus amigos, do que os outros jovens que estavam lá comendo das finas iguarias do rei, então Daniel poderia permanecer na sua dieta especial. Mas se não, então ele não teria o que fazer. O chefe dos eunucos concordou e fizeram o teste então. Daniel orou muito a Deus e de forma miraculosa Deus atuou na vida deles para que eles permanecessem fiéis a Deus e também saudáveis. Daniel capítulo 1, verso 13 diz assim: então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Daniel não comeria as coisas que ele considerava errada, seja como Deus quiser, lembram? Mesmo que ele teria que pagar então com a própria vida, ele e seus amigos. Mas ele fez o teste, né? Por que não fazer o teste? Vamos lá, vamos confiar em Deus. Vamos fazer o que Deus manda e confiar nos resultados que Deus tem pra gente. O texto bíblico continua. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias, então um pouco mais de uma semana, né? Eu disse uma semana, mas um pouquinho mais, 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Olha como Deus trabalhou. Um pouquinho mais de uma semana. E eles mostraram que estavam mais calmos, a mente estava mais aberta, mais tranquila, a aparência estava melhor, eles estavam mais saudáveis do que aqueles que comiam das finas iguarias do rei. De forma miraculosa, Deus atuou ali, para que eles mostrassem a sua fidelidade para o chefe dos eunucos, para o chefe da cozinha, e assim o povo começasse a ver que eles eram diferentes. E o texto bíblico ele continua dizendo o seguinte: então o rei falou com eles, verso 19, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Então, por serem fiéis a Deus, eles foram colocados nas maiores posições no reino. E isso que eles estudaram um pouquinho mais de um ano, a Bíblia conta ali mais ou menos 3 anos, mas é importante lembrar que o ano para eles era um pouco diferente. Por exemplo, se eu começasse a estudar para Nabucodonosor, se fosse eu lá dos jovens, e começasse no final de dezembro, já considerava-se um ano. Mesmo que não fosse, não vamos esperar até o dezembro do outro ano, não. Já era considerado um ano. Aí teria todo um ano, e só janeiro do outro ainda, do terceiro ano, que seria o segundo, aí já é considerado o terceiro ano. Veja como as coisas acontecem, como eles contavam um tempo diferente, né? Um ano inteiro ok, e pedaços de outros 2 anos, formando então praticamente, na perspectiva deles, 3 anos, sendo que não passou um pouco mais do que um ano de aprendizado. E Daniel e seus amigos mostraram que estavam melhores, mais inteligentes, mais doutos, mais cultos, preparados para as funções diante do rei. Verso 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. A gente sabe, isso aqui é só uma forma de linguagem, uma forma de estrutura ali figurativa, né? Uma hipérbole, né? Para poder mostrar que eles realmente estavam muito mais espertos, muito mais inteligentes e preparados para a missão que Deus ainda tinha para eles, como representantes de Deus na corte do rei
de Babilônia. O texto bíblico diz então aqui em Daniel capítulo 1, verso 21, último verso, o seguinte: Então Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, o Império Medo-Persa, que governou depois do Império Babilônico. Essa história de Daniel nos mostra que quando a gente é fiel a Deus, seja o que for, Deus estará à frente. E Deus se compromete e nos dá a vitória, de acordo com a vontade dele, para o nosso bem e também para o testemunho das outras pessoas, para que realmente entendam Deus e fiquem ao lado dele. Se você é jovem, eu sei que você tem uma vida inteira pela sua frente, muitas escolhas para fazer, mas faça como Daniel. Escolha obedecer à vontade de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai preencher a sua vida com muitas bênçãos. Não que você não vai ter problemas, dificuldades, batalhas, mas com certeza ao lado de Deus, que não conhece a derrota, você vai ser feliz e você vai vencer. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor nos mostra a tua fidelidade quando nós também conseguimos ser fiéis, nos mantemos fiéis ao Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos erros. Nos ajude a tomar as escolhas certas, ao teu lado, vivendo e vencendo com Jesus. Em nome do Senhor é que pedimos e agradecemos. Amém. E nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Te aguardo no nosso próximo estudo aqui no canal Professor Rodrigo Batista. Tchau, tchau.